trazer uma reflexão a respeito de quem foi mais prejudicado com esta paralisação do campeonato. E eu não gostaria de falar aqui do prejuízo financeiro, porque nesta questão do prejuízo financeiro, tanto os clubes da Paraíba, os 10 clubes, é claro que o Botafogo tem uma situação financeira, uma saúde financeira bem melhor e sem comparação com os demais 9 clubes participantes deste Paraibano em 2020. E eu não queria nem colocar aqui e pontuar a questão dos atletas, porque os atletas também estão passando por uma dificuldade financeira. Eu gostaria de pontuar nesse momento quem foi mais prejudicado dentro de campo, dentro das 4 linhas, com a paralisação do Campeonato Paraibano agora em 2020, em virtude do coronavírus. O campeonato foi jogado até a 8ª rodada, exceto o Botafogo e Campinense, que tem um jogo atrasado exatamente entre ambos. As demais equipes jogaram 8 rodadas. A classificação do grupo A tem o Atlético em primeiro com 18, o 13 em segundo com 16, o Botafogo em terceiro com 15, mas com um jogo a menos, em teoria nessas 8 rodadas podendo se igualar ao Atlético, a Perilima em quarto com 10 e já rebaixado o Sport Lagoa Seca com 3 pontos. No grupo B, o Campinense é primeiro com 13, em virtude do saldo de gols, saldo positivo de 9 gols. O Souza é segundo com 13. Agora é bom considerar que o Campinense também tem um jogo a menos, em teoria podendo alcançar 16 pontos nestas 8 rodadas. O Nacional de Patos é o terceiro com 8 pontos e menos 5 gols de saldo, apenas 2 vitórias. O CSP é o quarto com 7 e o São Paulo briga para não ser rebaixado, tem apenas 6 pontos. A briga aí do rebaixamento entre CSP, São Paulo Cristal, que jogou a 8ª rodada com o Nacional de Patos, o Nacional deu uma respirada. Então eu volto à pergunta inicial deste comentário. Para qual clube foi maior o prejuízo dentro do futebol, dentro das 4 linhas? Dos 10 que participam, que disputam este campeonato. Eu vou cravar aqui a minha opinião, torcedor, e é claro que você poderá discordar, a galera poderá cornetar, enfim, mas na minha opinião, o clube mais prejudicado com a parada do campeonato foi o Souza. O Souza, que vinha numa ascensão no seu desempenho dentro das 4 linhas. E eu não estou dizendo isso porque porque resido aqui na cidade de Souza, ou porque o Souza é o meu clube do coração, de modo algum. Basta ver que o penúltimo jogo antes da paralisação, o Souza perdeu para o 13, mas naquela 7ª rodada nós dizíamos, o Souza, embora tenha sido derrotado, 2 falhas do seu sistema defensivo, o Souza tinha feito uma ótima partida contra o 13 dentro do Presidente Vargas. E, para a surpresa de muitos, no seu 8º jogo no campeonato, contra o Botafogo, lá em João Pessoa, tendo um gol anulado e de muito questionado, aquele gol anulado do Souza, o Dinossauro poderia ter saído do estádio Almedão com uma vitória sobre o todo favorito Botafogo de João Pessoa, Botafogo que está muito bem na Copa do Nordeste. E aí, por que eu digo que o Souza foi o mais prejudicado? Porque pelas atuações do Souza contra 13 e contra Botafogo, foram as 2 partidas nas quais o Souza apresentou o seu melhor desempenho nos 2 tempos no Campeonato Paraibano. Porque nós já tínhamos visto o Souza fazer um bom primeiro tempo contra o 13, na 3ª rodada do primeiro turno, um ótimo primeiro tempo contra a equipe do Atlético, também no primeiro turno,
lá em Cajazeiras, mas segundos tempos, os últimos 45 minutos sofríveis, né? Desgastando o coração do torcedor. É claro que o professor Givanildo Oliveira havia pontuado principalmente naquele jogo com Givanildo Salles, havia pontuado principalmente naquele jogo com a equipe do Atlético, que o Daxson teve problemas de saúde na semana, não pôde ir para o jogo. Ou melhor, foi para o jogo, mas foi substituído. Outros atletas tiveram também a virose estomacal, etc. E o Souza caiu de rendimento na segunda etapa. Mas eu quero me deter, torcedor, nas duas últimas partidas que o Souza fazia, né, quando o Souza teve o seu campeonato, teve a sua participação, assim como os demais participantes, suspensa, né? O campeonato foi suspenso. O Souza estava numa crescente, estava embalado, receberia em casa a equipe do Botafogo para depois receber também a equipe do Atlético. Então, na crescente que o Souza vinha, eu acredito que o Dinossauro ele poderia chegar à sua classificação e, dependendo do resultado do Campinense com o Botafogo, o Souza poderia ser até primeiro do Grupo B para disputar o segundo jogo da semifinal nos seus domínios, no Estádio Marizão, naquele caldeirão, na La Bombonera do Sertão, como nós chamamos o Marizão, quando chega o momento decisivo, os momentos decisivos nos campeonatos estaduais. O segundo clube mais prejudicado, olha, eu diria que o Atlético vinha fazendo uma grande campanha, embora contra o São Paulo, na última partida, em seus domínios, tivesse vacilado. O sertanejo da vizinhança apenas empatou com o jogador expulso, começou o jogo perdendo, tomou um sufoco da equipe da Cachaça, da equipe do São Paulo, dizemos assim com respeito. Então, o Atlético poderia aí sacramentar a sua classificação nessa briga com 13 e Botafogo e sem nenhuma zombaria, sem nenhuma perseguição ao Galo. Naquele momento do campeonato eu apostaria que o 13 ficaria fora e poderia ter ficado logo se o Souza tivesse ganhado o jogo lá em Campina Grande, mas o Atlético vinha bem no campeonato e essa parada pode dar ao 13 um gás para a reestruturação. E o Botafogo, lá na chave A, que não vinha bem no Campeonato Paraibano, é exemplo do sufoco, né? O Botafogo foi engolido pelo Souza naquele jogo atrasado que o Souza disputou com o Botafogo, o 8º jogo do Souza, mas era um jogo válido pela 4ª rodada desta primeira fase do campeonato. O Botafogo foi engolido pelo Souza Esporte Clube lá em João Pessoa. Então, eu acredito que o Atlético também ele chegou a ser prejudicado com a parada do campeonato. Agora, o outro sertanejo nessa disputa, o Nacional, que havia vencido no último minuto, numa virada que podemos dizer épica, histórica, havia vencido o Sport, né? Eu não sei se lá atrás eu disse o São Paulo, havia vencido o Sport ali no último minuto, lá em Lagoa Seca da partida, um 3-2 que pode ficar aí nos anais das vitórias mais sofridas do Nacional. O Nacional também dava ali um ar que ia dar uma respirada ou brigar para sobreviver, porque o CSP tem jogos difíceis, principalmente contra o Botafogo, que precisa vencer na última rodada. Eu fico até em dúvida se o Nacional foi prejudicado ou beneficiado, mas a crise lá no Nacional é tão grande que, pelo que se escuta, o time foi desmontado. Mas do Nacional, com todo respeito, a gente não pode esperar a verdade revelada, né? A gente não sabe se eles de fato apenas deram férias coletivas aos atletas, negociaram, ou se de fato cancelaram o grupo inteiro. Ainda tem um ingrediente nessa questão, torcedor, com o campeonato cearense e outros campeonatos estaduais aqui no Nordeste estavam ali nos seus momentos finais nas primeiras fases, e jogadores clubes que iam disputar 1-2 jogos estavam para terminar a sua participação, e muitos atletas ficariam livres, né? Nós não sabemos o que acontecerá agora. Pode ser bom para o Souza, no sentido dos reforços, mas ao mesmo tempo pode ser bom também para todos os seus adversários, né?
E isso porque aqueles times podem ter rescindido seus contratos com aqueles atletas, principalmente com os atletas em que não houve um acordo em relação à suspensão de salários, à redução salarial, o que é ruim, torcedor, para o atleta, porque é um pai de família, é um trabalhador, e ao mesmo tempo o clube fica sem renda, né? Sem sufoco. Como é que vamos bater forte aqui num governo para pagar alguma coisa aí às equipes se não tem como você se você tem que destinar os recursos para o combate ao coronavírus, né? Então fica complicada a situação. Mas assim, fechando este comentário, na visão do Garotão, na visão do Zeca, o time mais prejudicado com a paralisação do campeonato em relação às 4 linhas, ao desempenho, à evolução do futebol, é o time do professor Givanildo Salles, é o Clube Souza Esporte, é o Souza Esporte Clube Dinossauro Verde do Sertão, que tem à frente aí da direção o presidente Aldeone Abrantes, que vinha fazendo um bom campeonato, estava ali naquela arrancada final, né, no sprint final para conseguir a sua classificação em primeiro lugar nessa primeira fase do campeonato e disputar a semifinal nos domínios do Marizão.